Então, a gente está vivendo esse conluio novamente, conluio de instituições em favor de um golpe, né? E esse conluio prejudica a grande parte da população, justamente por isso que a miséria aumenta bastante, enquanto esses grupos específicos crescem muito. Vai ver os banqueiros, vai ver a Rede Globo, vai ver os grandes latifundiários, os mega empresários. Vejam o quanto eles cresceram nesse período. Aí você deve se questionar, ué, mas não é uma época de crise? Crise profunda no Brasil? Então é bem estranho que esses grupos, dentro de uma crise tão forte, cresçam, não é? Mas crescem. Porque o que acontece é que os recursos vão para eles, né? A entrega do pré-sal não foi de graça. Foi de graça para o país como um todo. Mas para esses grupos, não. Esses grupos recebem uma parte. Não é de graça que eles apoiam esse regime. Mas eu queria voltar para a questão que eu tratei anteriormente, que é o que? A questão do Mourão, né? Às vezes a gente se deixa levar muito pela emoção, né? A gente vê esse o problema dentro de situações assim. São situações extremas, situações em que a gente vê um governo terrível, né? E no ato de desespero que é, vamos dizer assim, comum para muita gente, é bem natural que as pessoas queiram a derrubada do Bolsonaro. O problema é que elas se esquecem do Mourão. Tendo em vista isso, a única coisa, a única luta que eu acho que é válida é a derrubada da chapa, e mais do que isso, a derrubada do golpe, né? O que a gente está tendo no Brasil, e que provavelmente vai ter nas eleições de 2022, é uma farsa, sabe? Vai ser fraude, vai ser uma fraude, uma eleição falsa, fake, como foi essa eleição que tivemos no Brasil em 2018. Aí você deve perguntar assim, ué, mas as pessoas não votaram no Bolsonaro? Não é nesse sentido que eu tô falando. Elas votaram no Bolsonaro, mas votaram não porque o Bolsonaro apresentou propostas boas, elas analisaram, viram. Não, foi uma manipulação total da população, né? Então, isso para mim configura uma fraude tão grave quanto uma fraude de mudar lá os votos das pessoas. Porque as pessoas foram completamente enganadas. Então, assim, é uma situação muito complicada que o Brasil vive, sabe? Infelizmente, a situação que a gente entrou não tem mais como fazer eleição. Não tem mais como fazer um governo conciliatório, como foi o caso da tentativa do PT que fez. Se o PT fizer isso novamente, não tem lógica nenhuma. Ao mesmo tempo, como a esquerda não tem hoje poder para combater esse golpe. Não de uma maneira institucional, porque todas as instituições estão em conluio com o golpe, né? A OAB tem tido algumas posturas que são aí contrárias a isso. Porém, como muito bem lembraram algumas pessoas, a OAB apoiou fortemente o golpe e impediu que o Lula fosse solto, né? Então, assim, é muito complicado. Esse é o grande problema. A gente não tem mais como confiar nas instituições brasileiras. Isso é algo terrível. Isso é algo que acaba com uma democracia. A partir do momento que a gente não pode confiar nas instituições brasileiras, não existe mais democracia. E é isso que aconteceu. Por quê? Porque as instituições não estão seguindo a Constituição. Basicamente é isso. Basicamente é isso, tá? Então, se elas não seguem, se elas agem de acordo com seus interesses,
financeiros, políticos, ideológicos, seja lá o que for, elas acabam por quebrar esse pacto. Porque qual é o certo, vamos dizer assim, dentro dessa ideia desse modelo de democracia? É o que? Você coloca a Constituição acima de tudo. Não é Deus acima de tudo. Ou o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É a Constituição. É a Carta Magna. Essa é a ideia de uma Constituição, né? Essa é a ideia da Constituição. Se ela não é seguida, não temos um Estado democrático de direito. Isso é básico. Isso é básico. Entendeu? Então, tudo é uma grande farsa. Então, como é que uma eleição pode ser uma eleição verdadeira se o resultado dela vai ser esse? Não tem respeito nenhum à Constituição. Não tem sentido. Não tem lógica nenhuma. Então o buraco é muito mais embaixo do que as pessoas pensam. E isso é que é o complicado, sabe? Hoje em dia é muito difícil a gente dizer assim, o que é que a gente vai fazer para resolver isso? Não é fácil, é uma coisa sistêmica. É uma coisa que está muito sistematizada. E uma coisa sistêmica, ela exige uma mudança estrutural muito grande. E temos desorganização por parte dos movimentos de esquerda, falta de objetividade, falta por parte da maioria boa, né? Estratégias também não estão muito boas, não estão muito unidos. E o povo, em sua grande maioria, está completamente alienado do que está acontecendo. Então, diante disso tudo, infelizmente, a minha visão que eu tenho em relação a tudo isso é uma visão extremamente de pessimismo mesmo, sinceramente, né? Porque eu não estou encontrando aí dentro do que está acontecendo uma saída para esse golpe, porque não está havendo uma luta contra o golpe, entenderam? A luta tem que ser contra o golpe. O problema é sistêmico, então a luta tem que ser contra o sistema. Tem que ser uma mudança estrutural. Então é isso, gente. Eu agradeço a todos e até mais.